Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço o substrato que eu utilizo para plantar as minhas suculentas. Ele é feito com vários elementos que auxiliam na drenagem, então ele ficou um substrato perfeito para plantar suculentas que ficam diretamente no tempo e pegam chuva. Eu até vou utilizar esse substrato que eu estou fazendo hoje para replantar as suculentas que ficam no jardim vertical. Meu nome é Mariana e esse é o canal Meu Jardim e Mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou começar o vídeo mostrando essa caixa de componentes para fazer substrato que eu comprei pela internet. Eu fiz o pedido faz mais ou menos uns 5 dias e ela já chegou por aqui. Eu preferi comprar na internet porque se eu for comprar esses componentes aqui na minha cidade, talvez eu não vá encontrar e com certeza vai sair muito mais caro. Aí eu decidi comprar pela internet mesmo. Eu vou até deixar aí para vocês, se vocês quiserem, o link dos materiais que eu vou utilizar para fazer esse substrato. Então eu comprei aqui a perlita expandida, a palha de arroz carbonizada. Eu queria muito utilizar ela nos meus substratos, mas eu não estava encontrando por aqui. E comprei também o humus de minhoca, que serve tanto como adubação quanto como substrato. Eu comprei a quantidade de 10 litros de cada um desses componentes. Olhando assim, nem parece que tem 10 litros aqui nessa embalagem, mas essa era a quantidade que estava na descrição. A palha de arroz carbonizada também foi 10 litros. O bom é que ela é bem leve, então não vai ficar um substrato muito pesado. A perlita também é bem levinha. Um outro componente que eu vou utilizar aqui nesse substrato é o carvão vegetal triturado. Só que eu não comprei ele pronto, eu comprei o saco de carvão normal, com esses pedaços grandes. É o carvão que a gente utiliza para fazer churrasco e eu mesma vou triturar ele, até porque vai ficar bem mais barato. Eu utilizo aqui essa marreta, mas quem não tiver pode utilizar um martelo ou um pedaço de pau. E como aqui tem bem pouquinho, eu estou utilizando o próprio saco para quebrar o carvão. Mas quando o saco está cheio, eu costumo colocar dentro de uma sacola. Aí eu só vou dando leves batidas até que esse carvão fique todo quebrado. Eu faço assim para fazer menos bagunça, né? Só que acaba sujando, não tem como. O carvão suja muito quando a gente vai mexer com ele. Dizem que se a gente deixar ele na água antes de fazer esse procedimento aqui, a gente consegue fazer bem menos bagunça. Aí ficou desse jeito aqui. Eu não triturei ele muito porque o substrato que eu estou fazendo aqui vai ser para replantar as minhas suculentas que ficam no jardim vertical. Então tem que ser um substrato bem mais drenado. Por isso eu deixei ele mais grosseiro assim. Mas se você preferir, você pode triturar ele mais. Eu já abri aqui a embalagem da palha de arroz carbonizada. A vantagem de utilizar ela no substrato é que ela possui uma grande capacidade de drenagem. Ela é leve e porosa e vai permitir uma boa aeração desse substrato. Ou seja, ela vai deixar ele bem fofinho e evitar que ele fique aquele substrato compactado, apertando as raízes das suculentas. Uma outra vantagem da palha de arroz é que ela é rica em minerais, como por exemplo o cálcio e o potássio. Eu vou utilizar aqui esse meu vasinho amarelo para medir os componentes. Aí eu vou colocando a quantidade de acordo com o que eu achar necessário. Eu vou começar colocando aqui nessa bacia a casca de arroz carbonizada. Eu vou utilizar aqui 2 medidas dessa, 2 vasinhos de casca de arroz carbonizada. Já coloquei os 2, agora eu vou para o próximo componente, que é a perlita expandida. A perlita é um componente inerte e eu vou utilizar ela para deixar o substrato mais drenado e aerado. Ela ajuda dando mais leveza ao substrato e facilita o enraizamento da planta e retém nutrientes para a liberação para as raízes. Eu vou colocar aqui 1 medida de perlita expandida. Vou misturar ela bem com essa palha de arroz carbonizada. Se você achar que tem necessidade de colocar mais 1 medida, coloque.
senão não precisa. Substrato é muito o gosto de cada um. A gente vai colocando e olhando a necessidade. Agora, pessoal, eu vou acrescentar a esse substrato o humus de minhoca. O humus de minhoca é uma ótima adubação e também pode ser utilizado misturado em substratos. Eu vou colocar aqui também uma medida, mais ou menos. Estou usando aqui o mesmo vasinho para todos os componentes, para ficar mais ou menos as mesmas quantidades. Vou colocar aqui, junto com a palha de arroz e a perlita expandida, e vou misturar bem esses componentes. O humus de minhoca é a mesma coisa da perlita. Se você achar que tem necessidade de colocar mais, coloque. Eu, por enquanto, vou colocar só uma medida. Até porque eu vou utilizar esse substrato para replantar as suculentas do jardim vertical. Elas ficam no tempo, pegam bastante chuva, então eu não vou colocar muito humus de minhoca porque ele segura muita umidade. Se fosse plantas que não ficassem no tempo, talvez eu colocaria uma quantidade maior, porque aí eu ia controlar essa rega. Agora eu vou adicionar aqui também uma medida de esterco de gado curtido. Lembrando que esse esterco de gado tem que ser bem curtido. Se ele não tiver curtido, ele pode acabar queimando as raízes da suculenta. Então a gente tem que ficar atento ao esterco que a gente vai utilizar. Esse aqui eu comprei numa casa de ração aqui na minha cidade. Então ele já vem pronto para o uso. Aí eu vou misturando bem esses componentes para ficar um substrato bem equilibrado. Agora eu vou adicionar o último componente, que é o carvão que a gente triturou lá no início do vídeo. Vou colocar ele aqui. Eu não coei ele. Tem gente que recomenda coar ele para tirar esse pó, porque dizem que esse pó atrapalha as suculentas a enraizarem. Mas eu decidi não coar ele, até porque as suculentas que eu vou plantar com esse substrato são suculentas que se desenvolvem muito fácil. Mas se você preferir, coe o carvão para tirar todo esse pó dele. Aí eu adicionei ele aqui, vou misturar bem. Vocês podem ver que o meu carvão ficou bem grosso, mas eu até prefiro que ele tenha ficado assim, porque aí o substrato não vai reter muita umidade. Quando chover muitos dias seguidos, a água vai passar por esse substrato e vai embora, não vai ficar encharcando na planta. Por isso que eu preferi deixar ele bem mais grosseiro assim. E ficou assim o meu substrato. Eu preferi utilizar esses componentes diferentes. Eu não utilizei aí muito areia, igual as pessoas costumam utilizar, para evitar dar nematóide nas plantas. Todos os componentes que eu coloquei aqui são livres de nematóides e também daquelas ervas daninhas que costumam ficar nascendo nos vasinhos das suculentas, exceto o esterco de gado. Ele pode ter vindo com alguma sementinha de erva daninha. Agora, os outros componentes eu tenho certeza que não. Estou utilizando também o carvão em todos os meus substratos, porque além de ajudar na drenagem, ele ainda é um fungicida natural. E o humus de minhoca eu utilizei para deixar esse substrato mais adubado. Vai ser um substrato que eu vou precisar fazer regas mais frequentes nos períodos de seca, mas em contrapartida, quando estiver chovendo, eu não vou ter problema de apodrecimento das minhas suculentas. Eu até mostrei para vocês aí em um vídeo os problemas que eu estava tendo com as minhas suculentas aqui do jardim vertical, com esses dias de muita chuva, porque tem chovido bastante aqui na minha cidade, então teve suculenta que apodreceu o caule e também o substrato estava ficando muito molhado por muitos dias. Então eu percebi que era hora de replantar todas as suculentas. Eu não gosto muito de mexer porque elas estavam bem bonitas, mas vai ser necessário fazer esse replante. Eu vou ver se gravo o replante e mostro para vocês no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Esse é o meu substrato. Me contem aí nos comentários se vocês usam alguns desses componentes e se vocês preferem esses substratos mais drenados ou que retêm um pouquinho mais de umidade. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E quem está aqui assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo,
Considere se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda segunda-feira, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal falando sobre as suculentas. Tem até uma playlist repleta de vídeos cheios de dicas sobre suculentas no canal. Eu vou deixar ela aqui na tela final. Depois vocês vão lá conferir. Gratidão a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!